Nós estamos aqui no capítulo 15, o título do capítulo é o real e o suprarreal. Normalmente eu costumo fazer as marcações aqui no próprio texto e ir falando. Então quem quiser acompanhar aí, às vezes eu leio o texto, tem pontos que chamam mais atenção, né? Que podem ser debatidos com mais profundidade, especialmente esse capítulo aqui, viu, Pedro? Ele é ele é curto, o Jung não aprofunda muito, mas ele toca em assuntos que podem ser explorados por nós. Então, eu deixo em aberto assim para qualquer pessoa, a hora que quiser levantar a mão e a hora que quiser contribuir com alguma fala, que faça isso, né? Eu não vou apresentar rápido e deixar em aberto. Eu acho que a gente já vai passando por ele e discutindo, tá bom? Então, e também conto com essa colaboração, porque é uma forma de aprofundar um pouco o capítulo. Que, na minha visão, eu achei que ele passou de uma forma bem rápida, assim, meio superficial. E a gente vai, então, começando agora, parágrafo 742, falar sobre o real e o suprarreal. Né? O que seria a realidade? O que seria isso que está além da realidade? Né? E aí ele já começa com, o Jung já começa com a afirmação categórica. Né? Eu não conheço nada a respeito de uma suprarrealidade. E esse ponto de vista do Jung quem acho que tem um microfone aberto aí com É o barulho. meu, pera aí, é o Ah, meu. Deixa eu fechar aqui. e aí o Jung vai trazer esse conceito de que a realidade é tudo aquilo que age, né? Se ela atua, ela é real. O que ele quer dizer com isso? O Jung, como a gente sabe, ele vai levar a questão do psíquico, né, muito além do que esse senso comum que a gente tem de que a realidade se limita a isso que a gente consegue perceber com sentidos, né, o fenômeno, a matéria. Isso aí já ele repete durante esse livro várias vezes, né, e é esse o mesmo ponto de vista que ele vai colocar. Ou seja, aquilo que acontece na mente, sendo alguma fantasia ou não, sendo um conteúdo fantástico ou não, tem efeito, né? Ela produz um certo efeito no indivíduo. E produzindo esse efeito, independente se aquela fantasia, aquilo que está aparecendo na mente do sujeito, é algo material no mundo externo ou não, para ele age, tem efeito e por isso é real. E aí ele vai falar que essa, essa, essa coisa da gente achar que é real somente aquilo que acontece na matéria, ele coloca aqui, eu vou ler, essa limitação à chamada realidade material ou concreta dos objetos percebidos pelos sentidos é um produto do modo de pensar subjacente ao chamado senso comum e à linguagem ordinária. Esse senso comum diz que nada existe no intelecto que antes não tenha passado pelos sentidos. O que vai contra o que Jung acredita, por exemplo, quando ele fala, né, do inconsciente coletivo, aqueles conteúdos que aparecem por exemplo, num sonho de um sujeito aí, de uma pessoa, em que várias vezes ele demonstrou, né, que às vezes apareceu conteúdos na mente de uma pessoa que não estavam vinculados a nenhuma experiência que ela teve direta, né. Bom, e aí vamos para o parágrafo 743. Na verdade, quando se tem, né, um senso comum desse, uma definição de realidade a partir disso que é considerado como um objeto externo, na verdade é isso que faz com que crie uma limitação, como se a gente circunscrevesse um aspecto da realidade e tudo que tiver fora disso a gente coloca como, né, o suprarreal, o fantástico. Isso tem muito a ver com as psicologias, com esses fenômenos parapsicológicos, por exemplo. Né? Então, assim, tudo que é fantástico, tudo que é imaginativo, da imaginação,
a gente tende a não a subestimar, né? A falar que isso não é real. Inclusive, né? Quando aí, Pedro, eu quero te perguntar, quando ele fala que a nossa filosofia, a filosofia do Ocidente, ela precisou de falar de uma supra-realidade filosófica. Isso é a metafísica? Leandro, estava querendo falar uma coisa antes disso, que é o seguinte: olha como começa. Não conheço nada a respeito de uma supra-realidade, uma realidade para além, uma meta-realidade. Meta quer dizer para além, né? Eu vou falar sobre isso melhor daqui a pouco. Mas queria chamar a atenção porque a Icaraí perguntou lá o sentido da palavra fenomenologia, né, Icaraí? Veja aqui, gente, na minha leitura, que ele se apoia em Kant, né? Só é possível ter ciência sobre fenômenos que são apresentados. Não pode haver ciência sobre um supra-real. Fale, Icaraí. Então, professor, é isso que eu fiquei confusa, porque, assim, pelo que eu entendi aqui, não existe, na verdade, existe a possibilidade de conhecer o que, para o Kant, seria metafísica, aquilo que não se pode conhecer. Para o Jung é possível conhecer todas as coisas de alguma forma, porque tudo existe, não existe nada que esteja fora. E aí é onde que eu fiquei confusa, porque para o Kant só se pode conhecer aquilo que é o fenômeno, mas não no sentido da fenomenologia do Husserl, no sentido kantiano, né? Tipo assim, aquilo Sim. que está fora não se pode conhecer. E o que eu entendi é que o Jung fala, não, tudo, você tem acesso a tudo, porque... Então ele ultrapassa essa visão kantiana. É tudo real e tudo possível de se conhecer de algum modo. O Leandro tem razão, é um texto pequeno e profundo que mereceria mais espaço. Veja só, antes da gente entrar na questão do real, Leandro, né? O que é possível, e explicando para quem está entrando hoje. Ó, Marina, principalmente, presta atenção, que você vai começar hoje a estudar o Kant, né? Ó, a Marina hoje ela começa, a gente encontra hoje para estudar o Kant, né? Gente, o Jung, ele não critica a filosofia no sentido de abandoná-la. Ele critica a metafísica. E o que significa isso? A metafísica é para além da physis, para além da natureza. Essa palavra ela aparece em Aristóteles pela primeira vez no livro que depois Andródino de Rhodes reuniu 14 textos do Aristóteles no primeiro século antes de Cristo, e ele deu o nome de metafísica ao livro, não foi o Aristóteles. Por que ele deu o nome? Porque logo no primeiro livro, metafísica, há para além da natureza algo que se chama primeiro movente, que gera todas as coisas, do qual emanam todas as coisas, não é gerar, é emanar, que não tem ideia de criação cristã, né? E permanece em todas as coisas que foram emanadas, né? É tipo um Deus, mas não pode pôr Deus, que Deus dá a ideia de criação. E lá ainda não tinha Deus, é um primeiro movente, não é um primeiro motor, porque não é mecânico, né? Então, é contra isso que o Jung está falando. Por quê? Porque ele está dizendo assim, ó, é impossível ter acesso científico a essa coisa metafísica. Eu só posso falar do real, porque o real, agora, Icaraí, é a sua fala, né? A diferença de Jung e Kant. Porque o real expressa algo além desse próprio real. Mas espera aí, né? Vamos pensar na noção de arquétipo. Seria impossível a gente dizer o que é arquétipo, não é? Ele parece uma coisa supra-real, super-real, metafísica, não parece? Só que qual que é a questão, Marina? Qual que é a importância do Kant para a psicologia? Que ele diz assim, ó, é impossível eu falar o que Deus é, por exemplo. Porque para eu falar o que Deus é, eu tenho que ter condições de explicar empiricamente Deus. E Deus não requer objeto sensível.
Então, Kant cria dois mundos. Um mundo que é das essências e da verdade, Deus, mundo, alma, liberdade, que ele chama de númeno, e outro mundo que é do fenômeno, né, que é aquilo que se manifesta. E ele separa. Aí, cara, o Hegel junta. O Hegel diz assim, o mundo fenomênico expressa o mundo numênico. Ele não diz isso, não, eu que estou explicando assim. Mas é assim. Então, em exemplos, quando a Icaraí fala, ela expressa a Icaraí como ela representa o mundo. Olha o Freud aí, gente. Ela se representa ao representar o mundo e, ao mesmo tempo, agora joga o Jung, os arquétipos estão sendo consciente ou inconscientemente apresentados. Nesse ponto, o Jung está se aproximando mais de Hegel do que de Kant, que para Jung o real expressa esse supra-real, sacou? Por isso, depois ele vai caminhar para discutir o que é real. Quando ele entrar na questão do real, que o Leandro vai entrar, observa, gente, que o real que ele está se referindo não é o real da física de Newton, não é partícula. É partícula e onda. É o real da mecânica quântica. Tem um livro que se chama Realidade, de David Deutsch, muito interessante nisso. Tem um outro que se chama Oswaldo, é um brasileiro, um professor, Oswaldo não sei o quê, posso tirar foto quando estiver em Anápolis, e ele fez física, depois filosofia, e ele explica muito bem a física quântica, né? Leandro, repete sua pergunta. Não, eu acho que... peraí. Você já respondeu, né? Quando o Jung fala que o Ocidente ele precisou de uma metafísica supra-real, né? Ele precisou de uma filosofia que considerasse o supra-real. E qual que é essa filosofia? É exatamente a metafísica, aquilo que está além do físico. Enquanto no Oriente não havia essa necessidade, porque eles sempre consideraram. O Oriente... nesse caminho, nós temos, Leandro, várias metafísicas. Observa que a primeira é a de Aristóteles. Há algo além que se chama primeiro movente, do qual todas as coisas foram emanadas, inclusive nós. A segunda é a cristã. Há algo além que se chama Deus, a partir do qual todas as coisas foram criadas, não emanadas. E nos dois, Aristóteles e cristianismo, esse que gerou ou emanou todas as coisas permanece na gente, né? De forma que quando a gente morre, de forma que a gente sempre retorna a ele. Mas é algo unívoco, tá vendo? Uhum. Quando vem o mundo moderno, a outra metafísica que aparece mesmo é a de Kant. E essa metafísica de Kant, ela desloca esse algo para além, para dentro da mente humana. A metafísica para ele, chama metafísica do eu, é o espaço e o tempo dentro da nossa mente que, a partir do preenchimento do objeto sensível, a gente pode estabelecer conceitos validados por nós no mundo, né? Depois vem Hegel com outra metafísica, o absoluto como indeterminado, mas que não está ausente da nossa determinação, do nosso comportamento. Ele se manifesta, está incluso em nós. Então, a Bárbara Ekman está certa, tem muito mais Hegel e Jung do que o Jung sabe, né? Porque aí é exatamente o Jung, ó. Nós não, eu critico Jung, a metafísica que se aparta do mundo fenomênico, porque os arquétipos que nós não sabemos, na verdade, são expressos por nós, né? Tá vendo o Hegel aí? Tô vendo demais. Só que tem um problema depois com Hegel, Leandro, que nós vamos enfrentar lá na sincronicidade. Na sincronicidade, o Jung se refere a 4, e o Hegel se refere a 3, né? Negação, negação da negação e negação da negação. O Jung se refere a 4. Então, aí é o texto, aí é a pesquisa. Será que Jung propôs uma nova epistemologia? Né? E eu já tenho a resposta, mas não é a hora. Nós vamos fazer isso depois. Mas, então, é contra esse tipo de metafísica que ele está falando. E não é a favor de Hegel, porque parece que ele não conhece esse Hegel que nós estamos apresentando. Mas, quando ele se refere ao arquétipo em relação ao mundo efetivo, né, esse real muda de configuração.
nós só podemos falar sobre o fenômeno, Kant, que ele começa a falar, né? Bem no início, como é que ele diz aqui? Não conheço nada a respeito de uma superrealidade. Não, porque, na verdade, essa superrealidade se expressa pelo real. Aí ele está sendo kantiano, eu não posso falar sobre o superreal, mas, ao mesmo tempo, está sendo hegeliano. Ó, ele se expressa no mundo nosso. Eu acho que aí os clínicos têm importância violenta aqui, né? Que é o trabalho. O da NIV é duas coisas, né? É também clínico, mas é uma novidade a questão grupal, que tem muito pouco trabalho mesmo, né? Tá. Eu não sei se responde. Pelo menos para mim responde muito. Daniele, você quer perguntar alguma coisa? Comentar? Eu quero perguntar e comentar. Sobre essa questão que o professor Pedro traz de Aristóteles, né, que existe algo do qual tudo emana e para o qual tudo retorna, vamos dizer assim, né? Na minha leitura de Jung, parece que o tempo todo isso está ali presente. Aí me fez um bug no meu cérebro. Fiquei confusa em relação a isso. Então, a pergunta é se Jung pensa, ou caminha, raciocina nessa direção ou não. Fiquei confusa. E a questão da clínica, quando você fala, Leandro, sobre o real, né? Eu costumo falar muito assim, se você pensa que é real. Mais ou menos isso, porque quando a pessoa vem para a clínica com alguma verdade, com alguma questão, para ela é real, e a gente tem que trabalhar a partir daquilo que é real para ela, né? E isso é um ponto que pode parecer, às vezes, sem importância, mas ele é de profunda importância no atendimento clínico. Daniela, olha só o que ele fala na quarta linha. Por isso, eu só posso falar de coisas reais. E eu acho que foi por isso também que o Leandro já pulou lá para o 744 perguntando, mas o que é real? Aí, no seu exemplo, eu sou a pessoa assistida por você, né? Não, a pessoa assistida é o Cláudio, né? Porque ontem a gente saiu para tomar uma cervejinha, o Cláudio e eu, e aí ligamos para a Daniela, porque tinha uma tal de panceta, olha o nome do negócio. Aí o cara trouxe uma panceta, né? Isso é bullying. Aí o garçom trouxe a panceta para mim e a mandioca para o Cláudio. Aí eu falei assim, tá esquisito, vou ligar para a Daniela para um atendimento. Aí, olha só, a panceta é um torresmo com carne, né? Só que esse nome panceta é muito feio, lembra outra coisa. Aí o cara pôs a panceta para o meu lado e a mandioca para o lado do Cláudio. Eu falei, isso é arquetípico, isso é sincronicidade, né? Então, aí o Cláudio não parava de comer a mandioca, até o cara estranhou. Eu falei, guarda a mais grossa para o Cláudio levar para casa, né? E o Cláudio ficou muito tímido, não quis nem levar a mandioca. Mas veja só, Daniela, o real para o cara, o garçom, era a panceta e a mandioca. Aí o que eu fiz? Eu brinquei, eu transformei essa panceta naquele nome feio, e a mandioca, vocês sabem a finalidade. Então, o real para mim ali era outra coisa. O Cláudio ficou tímido, e o cara observou. Eu falei, não, é porque todo homoafetivo, quando conhece a pessoa assim, ele é mais acanhado mesmo, mas você fica cuidando bem dele, que logo ele se abre. Então, tá vendo? Lembra vamos recuperar muita coisa da eu não queria que vocês lessem, isso já aconteceu várias vezes aqui, eu nunca falei, separar a filosofia de outros saberes, porque a tendência nossa agora é exatamente unir filosofia, teologia e ciências. E também a gente não pode separar, por isso estou usando essa brincadeira, do mundo coloquial que a gente vive. Observa que tinha 3 linguagens ali, olha o Freud aí.
Qual é o papel da linguagem? Tem várias formas de linguagem, depois a gente pode falar sobre isso. Começou com Platão lá. A linguagem fala sobre a coisa que é, mas só que a linguagem não dá conta de expressar o que é. Isso, olha só, o Freud pegou exatamente isso. Você representa o mundo, e quando você representa o mundo, você está representando você mesmo. E aí a base dele é a análise pela sexualidade, que é a libido. Já o Jung trabalha a libido como energia psíquica e não reduz somente a sexualidade como uma causa mecânica, né? Então, há várias possibilidades de você trabalhar essa expressão. Então, nós temos que ir para o que ele entende por real, como por isso o Leandro, eu acho que nos jogou lá no real. Mas essa passagem dele, ó, por isso, no 742, na quarta linha, por isso eu só posso falar sobre coisas reais, né? Diz claramente para nós aqui que você só pode falar sobre aquilo que a pessoa está te apresentando para você. Mas quando a pessoa apresenta para você, vamos fazer outra brincadeira. Se você está numa igreja com um pastor ou com um padre, por exemplo, né? Todos eles, quando falam, quando leem a Bíblia, quando interpretam, têm a pretensão de ele, pastor, está falando por ele, pastor ou padre, né? Mas, ao mesmo tempo, Deus está falando junto com ele. Então, como é que ficaria o Hegel aí? Quando eu falo, o absoluto como indeterminado, que imagine esse indeterminado como a história universal, está toda em nós. E agora, o Jung tira esse absoluto e põe um arquétipo. Sim, era isso que eu ia falar. Né? Uhum. Então, na verdade, parece que existem vários reais, né? Mas ele vai definir o real agora, o Leandro vai entrar. Mas eu acho que fica mais claro, né, Daniela? Sim, sim. Qual que é o seu papel? O seu papel é falar para o outro o que é o real? Não, você deixar ele se expressar, né, e ajudá-lo na convivência dele com todos os arquétipos ali, não é? Agora eu estou intrometendo em coisa que eu não sei, isso aí é para você. Na verdade, não só na convivência com os arquétipos, porque isso a gente faz, independente de estar consciente disso ou não, né? Mas na convivência ali com o contexto, né? Com as pessoas, com a vida dele, com a história dele. Eu acho que o Freud falava assim, ajudar o outro a conviver com seus próprios problemas, seus próprios buracos. Né? Sim, sim, estar bem ali naquele ambiente, sim, bem com ele mesmo no ambiente. Mas era isso que você estava falando? Isso é o que eu falei, sim, sobre o que é real para você é real, né? Aí a outra questão seria sobre essa questão da metafísica, que eu não sei se é esse nome. Tá. Lembrei. Daniela, essa frase sua é muito boa. O que é real para você é real, exatamente isso. Né? A metafísica, o que é que você não está sabendo? No caso do Jung... Se o Jung tem essa mesma perspectiva de Aristóteles, porque para mim, na minha leitura, sim. Não, Daniela, não tem. Você sabe por quê? No sentido... como é que eu digo isso? Tem e não tem. O Hegel, na verdade, ele é uma síntese também, seguindo Aristóteles e Tomás de Aquino. Só que eles estão em outra concepção de mundo. O do Aristóteles era a Terra no centro, tudo fixo, um mundo limitado e finito, um homem limitado e finito também, né? Contemplativo e tudo. O do Hegel já não é mais assim. Já é o mundo copernicano, em que o homem tem o que falar, é o homem livre. E do Jung é pior ainda, porque aí a base é Einstein. Mas não podia pensar nisso como um crescente, mas partindo de... Não pode. Você sabe por quê? Você sabe por quê? Eu tô agora é a interpretação, tá, Daniela? Segundo alguns pensadores da epistemologia, eu estudei mais os franceses, o Newton não é uma continuidade da física de Aristóteles, é a morte, a mudança de olhar. Sim. E o Einstein não é uma continuidade, e também o Niels Bohr com a mecânica quântica, não é uma continuidade da física do Newton, é outro olhar.
Então, na história, segundo Foucault, não há continuidades, há descontinuidades de olhares. Não é de fatos, não, é de olhares. Olha que O homem interessante. é muito interessante. Coloca no século XVII. O homem, antes do século XVII, na história fala para a gente passivo, né? Porque ele era contemplativo e estava tudo pré-determinado. Quando Descartes diz assim que não, que a razão não faz o homem homem, mas é o uso da razão, significa que nós vamos dar sentido às coisas do mundo, ele começa a abrir a passagem para outro homem, outro olhar, o homem livre, né? E depois aí você muda, não é que a história não tem uma continuidade, é o nosso olhar que olha diferente. Vou dar um exemplo. Vocês que fizeram psicologia estudaram anatomia, então, e a Mariana está estudando fisiologia agora, mas muitos de vocês, todos vocês estudaram. Na anatomia, o que vocês faziam? Estudavam os órgãozinhos, né? Eu chamo de ossinhos para sacanear, né? E depois na fisiologia a função deles, não é? Sim. Isso vem de onde? Vem de Aristóteles. Aristóteles que separa essas coisas, né? Gênero, espécie e classificação. Não que ele entrasse no corpo, teoricamente, né? Gênero, espécie e classificação. Aí é onde inicia a questão da dualidade, que sai do uno, da unicidade. O que eu quero dizer é o seguinte: o olhar de Aristóteles para fazer ciência é olhar o corpo físico. O olhar de vocês hoje na psicologia para fazer ciência não é olhar o corpo físico, é olhar o invisível. Está vendo que o olhar mudou? Uhum. Então, é por isso que tem outra forma de como que a ciência não é contínua. Eu entendi, né? eu acho que eu entendi a isso. metafísica de Aristóteles, eu acho que você tem razão. A metafísica de Aristóteles tem um lá em cima. A de Jung também tem, é isso que você está falando, né? Só que o contexto de Aristóteles é totalmente diferente do Jung. Sim, né? por isso Eu estou falando uma metafísica de Jung aqui, gente, exagerando. Sim, mas eu vou deixar os meninos seguir, mas é um assunto intrigante, assim, né? Instigante. Legal, obrigada. Você ia falar alguma coisa, Nívia? Parece? Algum momento? Eu acho que é bem legal aí, ó, quem está na prática, a Paula, a Dani, a Nívia, o Wagner, trazer... Leandra, já que você deu essa deixa aí, eu tenho um paciente que ele sofre, assim, ele tinha, a queixa dele estava muito ligada à questão do abandono afetivo. E ele tinha vários sonhos sobre essa questão de ser abandonado. Os sonhos dele, ele estava sendo abandonado e preterido em relação a alguém. Aí um dia, na consulta, ele traz uma memória da mãe, a mãe contando a história, né? E aí ele ficou muito afetado com o que a mãe contou. Ele tem um irmão, a diferença de 5 anos, né? Ele tem um irmão, aí o irmãozinho dele nasceu e a mãe dele falava para ele assim, ó, mamãe vai dar mamar para o seu irmãozinho e na hora que ele terminar, a mamãe te dá a sua, né, te dá o seu almoço. E quando a mãe estava contando a história deles pequeno, ele teve essa memória e aí ele trouxe para mim essa questão, né, que assim, ele se sentia muito abandonado porque a mãe dele não dava comida para ele primeiro. Então, o complexo do abandono, uma das questões, né, que ele levantou, que a gente percebeu, era essa percepção de que a mãe dele preferia muito mais o irmão do que ele, porque ele estava com fome, porque ele estava cansado, e esse irmão sempre vinha primeiro. Então, se tornou real para ele essa experiência, mas a intenção da mãe nunca foi abandoná-lo, é uma questão de priorizar, né? Era isso que eu ia apontar. Tá, eu vou passar para a Paula, mas só comentar um pouquinho, exatamente, né? Então, o que é o real, né? E o real passa a ser aquilo que afeta também. Experiência, né?
Parece que a filosofia ela levava só a razão, né, até certo ponto em questão, né, como se não tivesse afeto, como se o homem não tivesse essa capacidade de se afetar e tudo. Paula, pode comentar. Obrigada, Leandro. Eu ia comentar primeiro em relação ao que o Pedro estava falando, de que hoje a psicologia não estuda mais, né, só o biológico, né? Eu ia comentar que ainda tem linhas na psicologia e acho que muito fortemente na psiquiatria que tendem a reduzir muito as questões emocionais, psíquicas, ao biológico, né? E aí agora com a neurociência talvez isso vai ganhando mais força, como se a gente pudesse reduzir as nossas emoções ao sistema endócrino, ao sistema nervoso, e claro, a gente tem as linhas que resistem a isso. E é interessante a gente ver na prática, assim, na clínica, e aí também depois juntando com o que a Nívia falou, acho que, assim, para mim, sintetiza o que o Jung diz sobre o que é real, tudo que produz efeito é real, né? Então, nessa questão da gente estudar a perspectiva das pessoas. Várias pessoas chegam na clínica dizendo, mas eu não tenho nenhum trauma, porque a gente tende a pensar que o trauma tem que ser um evento grande, marcante, tem que ter sido vítima de violência, mas o trauma não é isso, né? O trauma é a partir da interpretação da criança. E como a perspectiva da criança era olhar os pais como deuses, sempre vai ter uma falha, né? Os pais nunca vão atender essa expectativa da criança, e o trauma é você perceber que os seus pais não são deuses, eles são humanos. Então, acho muito interessante mesmo, e na prática a gente vê isso. E, às vezes é isso, é explicar para a pessoa que a experiência de infância que ela teve, que foi super tranquila em teoria, né, pode ter deixado marcas que ainda estão reverberando na vida dela no presente. E eu ia falar também essa coisa da biologia, né? O quanto, por exemplo, a psiquiatria quer reduzir a depressão, por exemplo, a questão sei lá, vai falar que é falta de serotonina ou é falta de dopamina. Neuroquímica, né? E aí é interessante, aí você vê a pessoa começa, quando tem o diagnóstico, e começa a Tá baixo. Tá baixo, Paulo. Melhorou? Aí. Estava com o dedo no microfone. E aí a pessoa depois, às vezes, sai usando o diagnóstico como uma bengala, né? Tipo, eu sou assim porque eu tenho déficit de dopamina. E aí, assim, você tem que trabalhar com a pessoa, o quanto a pessoa se desimplica do processo dela, né? Aí ela acha que, então é uma coisa biológica e eu não tenho nada a ver com a forma como eu vivo a minha vida. São alguns comentários que talvez ficaram meio soltos, mas eu deixo vocês falarem também. Paula, se eu disse isso aí, eu queria dizer não. Tem mesmo. Eu sei disso, né? O desenvolvimento do behaviorismo, a importância da biologia, do corpo físico. Descartes ainda está aí presente, né? Em muitos momentos. Tem trabalhos sobre a redução da questão do desejo, que é polêmico, uma questão orgânica, até aquela obra criticando o Descartes sobre a glândula pineal tende a isso, é a obra recente, né? Então, eu não quis dizer isso, não. Se eu falei isso, não é isso, não. O próprio exemplo da psiquiatria que você anota aí, os próprios psiquiatras sabem disso. Por exemplo, problema de ansiedade e depressão, eles sabem muito bem que esses remédios não vão propiciar uma melhora. O que eles propiciam, dependendo do caso, é de 3 a 6 meses que que é o tratamento, e depois que acaba, você fica bom um tempo, mas logo depois você volta novamente. Mas o que eles não falam é que muitos deles, alguns falam, mas a maioria é que não dá importância à psicologia, porque exatamente a psicologia poderia estar agindo aí muito antes desse remédio. E se por acaso o problema veio depois, então que encerre esse trabalho ou ao mesmo tempo tem um acompanhamento psicológico. Isso é muito difícil encontrar. O que eu percebo é que há mais crítica em relação a vocês do que em indicações, né?
E isso é claro, basta uma pessoa, qualquer um de nós aqui, passar por um problema desse e vocês verão isso é claro, né? Orgânico mesmo. Está nascendo também, Paula, e na pandemia foi mais um sinal desse pela educação física, e o professor Lino tentou fazer isso, nós até gravamos o Kung Fu para dar aula, a ideia de inverter essa questão de olhar doença para olhar saúde, em princípio. Mas não deu problema, porque na própria pandemia o pai dele pegou pandemia e ele ficou doente. Aí nós não levamos adiante. Mas a ideia estava aí, né? Aliás, Paula, teve também um encontro religioso em que eu não participei, mas eu estava no local. E quando as pessoas terminaram, aí disseram para mim lá, vai chamar contra a morte, porque o uso de drogas no Tocantins estava enorme. Eu falei, gente, olha, é mais ou menos o que nós estamos passando com esse Bolsonaro agora, né? Eu falei, olha, ao invés da gente ficar anunciando morte o tempo inteiro, para que colocar contra a morte? Coloca a favor da vida, outra coisa, é mudar o nome, porque nós não podemos ficar, não podemos desconhecer que tem essa questão orgânica é muito forte, né? Mas nós temos que anunciar de outra forma a vida. Hein, Paulo? Então, se passou essa ideia, não é isso que eu penso, não. Não, Pedro, eu entendi que não é isso que você pensa, mas, assim, tem linhas que... Acho que você estava pensando mais, talvez, na psicanálise, psicologia analítica, né? Que vão além desse biológico. Mas, e aí, só um ponto... não, que me veio enquanto você falava, que os psiquiatras, muitas vezes, eles encaminham para terapia, mas, geralmente, para TCC. Porque Sim. É onde tem evidência científica, e aí, né... Outra coisa que eu não respondi, gente, eu vou falar rápido, Daniela, aqui. Leandro, sobre aquela questão que você levantou, por que o mundo ocidental teve a necessidade de uma metafísica? Nós temos agora que caminhar as leituras do Jung para a religião, para a individuação e para o pensamento oriental. Talvez seja por isso que ele já está... Na verdade, nos primeiros escritos, nos primeiros não. Depois da obra quinta, na obra quinta, para cá, você já percebe um pouco que a mente dele está no Oriente, mas depois ele entra mesmo para valer, porque não há essa separação, não há esse tipo de metafísica na concepção oriental, né? Então, essa colocação sua é muito pertinente, porque nós não... aquilo que a Daniela falou, lá não há... Gente, eu estou falando oriental, mas o Oriente clássico, viu? As pessoas vivem na China, no Japão, não é isso não, é a teoria que estava lá no budismo, no taoísmo e no confucionismo. Não há esse dualismo que a Daniela falou aí, ó. Só isso aí. Quem mais quer falar? Parece que a Dani está na fila, a primeira. Só porque quando o professor Pedro estava falando, me veio uma história, me remeteu a uma história que eu não sei se é a história o nome, mas vocês vão saber. É assim, um elefante dentro de um lugar, eu acho que todos os psicólogos já viram essa história na graduação. E aí, em volta do elefante, várias janelinhas. E as pessoas vão com vendas e vão tocar, através da janelinha, alguma parte. Então, um toca no rabo, outro toca na tromba, outro toca na perna, né? E aí, cada um vai ter uma impressão e uma sensação e vai falar as características que ele está percebendo ali, através daquele toque, daquela percepção. E, com certeza, quem está tocando o rabo vai ter uma impressão e vai descrever questões ali completamente diferentes daquele que está tocando a tromba. Né? Então, dentro disso que a gente... Na hora que o professor Pedro estava falando da questão
da metafísica e da questão que eu falei, então é um contínuo, é um crescente, ele falou, não, são meio que desconstruções, né? Me veio na hora essa metáfora, eu falei história, metáfora, né? Do elefante. Justamente por isso, porque quando se pensa a partir de determinado olhar, você vai ter determinada impressão, determinada percepção. Né? E aí entra a questão também da psicologia. Né? É muito importante, quando eu fiz a minha graduação, eu fiz todas as disciplinas de TCC, todas, comportal e cognitivo-comportamental, era a área que eu mais me interessava. Né? Tanto que eu fui convidada a estudar fora por conta disso, etc. e tal. Só que ao longo do caminho eu fui conhecendo na prática outras abordagens, né, e fui vendo a importância e o quanto essas outras abordagens eram eficazes também, né, e eu penso que isso foi uma possibilidade que eu tive de ver o elefante por vários janelinhas diferentes, né, então eu penso que o raciocínio é por aí, não desmerecendo um, não desmerecendo o outro, mas como um todo que é muito maior do que a nossa percepção é capaz de alcançar, e inclusive na igreja, quando a gente pensa na igreja não, na questão da religião, né, é como se cada religião estivesse olhando para uma parte desse elefante, falando, essa é a verdade. Né, cada um tem a sua verdade, mas, na verdade, todas as verdades são verdades dentro de um todo, né, e aí eu acho que entra a questão da dualidade, da não unicidade, né, se a gente consegue pegar esse todo, olhar para esse todo sem exclusão das partes, a gente cresce, eu penso que é mais ou menos por aí. Só queria trazer isso, não sei se estou viajando muito, mas é uma percepção que eu tenho. Não, acho que eu vou passar já para a Nive, depois para a Icaraí. Eu não estou muito preocupado em correr o texto certinho, porque eu li o texto e vocês já estão falando tanto de coisa que já está no texto, e o que vocês estão falando é muito mais rico, inclusive, do que o texto, porque o texto ele toca nesses assuntos, mas ele toca de uma forma assim, mais suave. A única coisa que eu quero comentar, então, antes de passar para a Nívia, é que onde estão essas descontinuidades, por exemplo, dentro da psicologia do Jung? São os tipos psicológicos, você lembra dele falar? Né? A forma como que cada indivíduo compreende e olha para o mundo. Né? Ele tentou fazer isso de forma esquemática através dos tipos psicológicos. Né? E é exatamente essa descontinuidade que às vezes provoca tantos lapsos de comunicação entre as pessoas, né? E às vezes conflitos, né? Porque há um entendimento diferente do mundo, por parte de uma pessoa que é mais sentimental, por parte de outra que é mais racional, a outra que é mais intuitiva, ou sensação. Então, as pessoas estão vivendo a mesma realidade, só que com olhares totalmente diferentes. É tão interessante isso, né, Leandro? Desculpa eu entrar assim, né, nem todo mundo de mão, mas depois eu falo. Não pode seguir a fila, desculpa, fui deselegante. Nada, tranquilo. Aí eu vou passar para a Nívia, porque já tem 2 pessoas querendo, e o Pedro também, 3. Pode ir, Nívia, você. Não, é quando a Paula traz a visão mecanicista de alguns psiquiatras e quando fala que a psicologia cognitivo-comportamental é a única que tem fundamentação científica. Isso acaba que não é verdade, né? A fenomenologia, e na verdade, para eles isso é uma realidade, é validada a TCC, mas hoje a gente consegue pensar no fenômeno como uma ciência, a gente consegue provar isso. Então, a psicologia analítica, ela é científica também. E a gente pode defender isso em qualquer momento ou com qualquer pessoa, porque nós temos recursos para isso. Era o que eu queria pontuar. Certinho. Bem pontuado. Quem é a próxima? Eu. Então, a minha fala é justamente isso que a Nívia falou. Só que eu queria acrescentar, eu sinto uma necessidade, assim, da gente estudar, ficar assim, fera em epistemologia, nisso que fundamenta a ciência que a gente defende, que é justamente a crítica que o Jung faz nesse texto, inclusive, contra essa ciência ocidental que
né? Que ciência que é essa? Isso é fundamentado cientificamente, o Jung não é. Tal coisa não é. Transpessoal não é. Enfim, então, o que é isso? A gente tem que estudar mais, se apropriar mais dessa fundamentação teórica, dessa metodologia, fundamenta essa ciência independente, né? Igual a própria pesquisa do professor Pedro originou esse grupo que a gente está participando, tem esse objetivo, porque isso só vai contribuir para a gente poder ampliar esses estudos, enfim, melhorar essa condição disso que a gente defende no cenário nacional, internacional, e por aí vai, né? Porque é muito cansativo. Mas isso é fundamentado cientificamente. Mas que ciência que é essa, né? Eu sinto necessidade de estudar mais isso, assim, ter aulas até sobre isso. Seria interessante se a gente pudesse incluir um estudo mais aprofundado sobre epistemologia. Isso aí. Sou E a eu? gente tem a oportunidade aí, né? Um Pedro aí, Hegel, um autor super difícil, tem um especialista aí em Hegel que pode ajudar a gente. Sou eu, É Leandro? você agora, Pedro. Eu vou tentar falar disso aí. Espera aí. Volta lá no texto, no 743. Olha o que o Jung escreve, 2, 4, na sexta linha. Começa a visão oriental. A visão oriental do mundo desconhece esta pesquisa por demais estreita e por isso não tem necessidade de uma supra-realidade filosófica. E mais abaixo ele fala, a realidade oriental evidentemente inclui tudo isso. Aí é na fala da Daniela. Aí, Daniela, gente, nesse fim de semana, quem não viu, vê aquele filme O Último Samurai. Ele é muito bacana. E tem uma passagem em que ele está lutando, que o cara fala assim, muito na cabeça. Né? O pensamento ocidental, e eu vou... Depois eu vou ligar aqui, ó. O pensamento ocidental, depois de Descartes, pressupõe, depois de Descartes principalmente, mas não é exclusivamente, pressupõe, desde a nossa origem, na verdade isso acontece, origem filosófica ocidental, mas considera que o preenchimento da razão nos vai fazer ser mais sabedores e melhores. E no pensamento oriental, quando naquele filme fala assim, olha, você está lutando com muito na cabeça, esvazia a cabeça. O pensamento oriental é o contrário. Inclusive tem respaldo bíblico, né? Esvaziar o pote. Né? Essa ideia de esvaziar no pensamento oriental na verdade, a ideia de encher energeticamente, que é muito próxima a Jung. Né? Depois, essa questão da ciência, eu me disponho. Na verdade, Leandro, eu estudei, antes de ir para o mestrado, eu fiz pós-graduação em epistemologia francesa contemporânea e fui para... Porque tem um problema, Icaraí. Na Segunda Guerra Mundial, o Hitler começa a matar os teóricos, sabe? Estilo nós estamos passando aqui no Brasil, mais ou menos, sendo não brecasse esse negócio. Aí os caras saíram da Alemanha, de Viena, na Áustria, porque eles se encontravam em boteco, igual eu e o Cláudio ontem. E aí, eles foram para a França e para os Estados Unidos e criaram duas epistemologias. Os 3 conceitos básicos das duas são os mesmos. Depois, um dia, eu explico isso para vocês. Mas a questão é que você e a Nívia tocaram nesse assunto. Olha, há um modelo de ciência estabelecido no século XIX, que é a física clássica de Newton, e, de repente, aparece outro modelo de ciência chamado de física quântica no final do século XIX e XX, né? E esse outro paradigma científico tem dificuldade de se afirmar daquilo que a gente entendia e ainda entende como ciência, que é Newton, expresso nos nossos trabalhos. O Jung, de cara, na energia psíquica, já faz a opção dele pela física quântica, né?
E aí, gente, eu acho que vale muito a pena a sincronicidade por isso. Lá na sincronicidade, ele tenta provar, né, cientificamente, pelo paradigma quântico, que é possível quantificação pela quântica. Ele faz isso com jogos de cartas lá. E isso vai ser legal quando a gente apresentar e estudar esse texto, né? Que é esse ano ainda. Nós temos que terminar. Então, eu me disponho a falar um dia para nós só sobre ciência. Como é que era a ciência até o século XVI? Qual foi a mudança que ocorreu na ciência do século XVII ao XIX? O que acontece do 19 em diante? São 3 modelos científicos, que eles chamam de paradigma, né? Então, eu acho que isso é fundamental mesmo. Agora, veja, a pergunta no 7.4, onde o Leandro parou. Né? O pensamento é real. Esse é outra coisa muito complicada, porque eu vou ler para vocês o subtítulo da segunda meditação, diz assim, da natureza do espírito humano. Esse é de Descartes, de 1641. Da natureza do espírito humano e de como ele é mais fácil de ser conhecido do que o corpo. A tese cristã era o contrário. Descartes aqui está dizendo, preparando para dizer, o homem é estritamente res cogitans, uma coisa pensante. E coisa aí é ser. É um ser pensante. Porque a separação ser e coisa só ocorre no século XIX. Então, se nós somos estritamente um pensamento, né? Essa pergunta do Jung, o pensamento é real, é muito interessante e profunda, porque aí nós temos que levar em consideração que lá atrás ele perguntou assim, o inconsciente também sonha? Lembra? Né? Então, eu queria só falar sobre isso aí. São coisas em aberto, né? Exatamente. Você terminou, Pedro? Dando sequência, então, no texto, ele faz essa pergunta, né? Quando ele pergunta se o pensamento é real, na nossa visão, o pensamento é real a partir de Kant, na nossa atual visão, né, que já mudou também, mas está muito aí presente, principalmente nas ciências naturais, é que ele é real na medida que ele se refere a alguma coisa no mundo material, né? E aí a gente já discutiu isso aqui, que isso não dá conta da psicologia, não dá conta do que chega aí na prática clínica, não é isso? E aí ele fala no 745 que a gente tem que mudar, então, precisa de revisão, esse conceito do que é real, né, e do que não é real. E a evolução disso é, igual o Pedro comentou, né, a linguagem. Quando a gente nomeia alguma coisa, quando eu dou nome para aquilo que eu vejo, eu tenho uma mediação, e através dessa mediação, a realidade, ela por si só, né, aquilo que eu estou nomeando, por exemplo, olho para o sol e falo, é o sol, dou um nome, né, de sol. Mas esse sol, ele pode ter um significado diferente para mim, para o outro, para o outro, para o outro, né? Passa a ser uma representação, uma mediação da realidade. E a consequência disso para o Jung é que esta mediação é que, na verdade, é a realidade mais imediata que o homem pode ter. E aí é um pensamento kantiano, né, Pedro? Ele vai falar, né, a matéria em si, ou seja, a coisa em si, aquilo que está fora, não vai poder ser absolutamente conhecida. O que vai contrapor aí depois com a fenomenologia do Hegel, porque quando você fala que não pode ser conhecida, parece que a coisa fica estática, né? Ela perde o movimento, e a fenomenologia ela é o contrário, ela fala, não, a coisa existe, ela é conhecida tal como ela aparece, e ela vai mudando ao longo do tempo, é assim que eu entendo, por exemplo. Tanto aí eu vou citar um exemplo nos estudos da linguagem, né, e o Vygotsky falando a impossibilidade de se matematizar uma língua através da gramática. Já viu? Quando você vai classificar as orações, quando você vai classificar a morfologia e a sintaxe, elas não dão conta, chega num ponto que é ambíguo, que se torna ambíguo, assim, você tem você imobiliza uma regra gramatical,
mas que ela é ambígua, vamos dizer assim. Isso acontece direto nos concursos aí, nas provas de português, né? E aí a gramática começou a considerar, por exemplo, não só aquela regra fixa, mas ela começou a considerar a coisa a partir de um sujeito psicológico. Olha que interessante. O Vygotsky dá esse exemplo, né? Por exemplo, como você classifica um sujeito. Imagina que você chega numa sala, tem um relógio, você olha o relógio e vê que ele está parado. Aí você pergunta, o que aconteceu com o relógio? Né? Aí a pessoa fala, o relógio está estragado. O relógio, nesse sentido, é o sujeito da oração. Mas imagina que alguém está escrevendo, alguma coisa cai, a pessoa não vê o que caiu, e alguém pergunta, o que caiu? A pessoa olha e fala, o relógio caiu. Só que ela não tinha representação do relógio. Ela só escutou que alguma coisa caiu. Então, se ela não tinha representação do relógio, o relógio não pode ser sujeito. Para o Vygotsky, o sujeito seria o que caiu foi o relógio. Então, o sujeito seria o que e não o relógio. Ou seja, isso é um ponto de vista da linguagem que leva em consideração o sujeito psicológico, aquilo que está aquilo que está internamente subentendido dentro da pessoa e não só externamente fora, né? Não sei se todo mundo entendeu. A outra coisa também é com relação, a gente pode pegar aí na arte a representação do mundo, por exemplo, a representação da perspectiva, né? O surgimento da perspectiva no Renascimento, que é ter esse plano fundo, né? A perspectiva mesmo. Você vê assim nas pinturas de Da Vinci o fundo sumindo de vista, assim. Isso não existia antes, né? E também não é real. Isso não é, vamos dizer assim, isso é uma perspectiva racional de olhar para o mundo, né? O pintor, você pode reparar, eu tô com a Nívia agora, a gente está fazendo aula, né? A realidade ela é totalmente distorcida, só que assim, como a gente pensa racionalmente, quando a gente vai retratar a realidade na pintura, a gente retrata ela de uma forma lógica, né? Mas isso não necessariamente é a forma como a gente enxerga mesmo, né? A realidade. E são justamente essas formas de olhar para a realidade e enxergar ela diferente que são as descontinuidades que o professor Pedro estava falando. Bom, o método kantiano aí, ele meio que suprime o sujeito, né? Essa questão da linguagem, por exemplo, essa tentativa de ter uma linguagem que ela hipoteticamente não interfere na realidade, uma linguagem neutra, né? Como se a gente estivesse usando uma lente límpida e olhando para a realidade se apresentando tal como ela é de fato. E aí, com relação à definição, né, disso, do que é, né, a realidade, e levando a realidade do ponto de vista de Jung, eu peguei e fiz várias perguntas, né, quantos de nós nos pegamos em devaneios, né? Eu me pego em devaneio direto, assim, um sonho, não, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, nossa, quando eu formar vou ter meu consultório assim, vou colocar um quadro lá no consultório, às vezes, por exemplo, fazendo inferência totalmente particular a respeito da realidade, né, inferindo o que o outro sente por mim, criando expectativa, fazendo plano, né, que superestima ou subestima a minha própria capacidade, a negação de dificuldades objetivas, por exemplo, você quer muito alguma coisa e você começa a negar as dificuldades para poder ter aquilo, né, que se deseja. Outras vezes criamos mentalmente justificativas e colocamos dificuldade na realidade justamente para justificar a nossa inoperância, por exemplo. Olha o tanto de coisa que assim, parece que é muito óbvio, né? Hoje em dia, a gente parece que é muito óbvio, assim, né? Que a realidade ela é muito mais do que essa coisa material, quando a gente começa a pensar sobre isso. E, Caraí, pode falar. Então, sobre isso, no 745, eu fiz aqui alguns apontamentos,
Jung defende uma revisão nesse conceito prático da realidade, principalmente porque a consciência é uma relação direta com qualquer objeto material. É o que o Leandro veio falando. Aí ele começa a fazer uma explanação para explicar, né, que na verdade a gente vê a realidade só através de imagens, né, e ao mesmo tempo, neste contexto aqui, a gente vê uma aproximação dele, como o professor Pedro disse, sempre orientado aí em conjunto com a sabedoria, com a filosofia oriental, né, então é um trechinho, eu vou ler aqui para vocês. Então aí no 745 ele começa a explanar a natureza complexa da relação soma-psique, corpo-psique. As imagens são transmitidas ao cérebro e se intercalam a um processo inconsciente que é transmutador. Ou seja, essa realidade ela sofre um filtro aí, né? Existe um filtro. Ela passa pelo nosso mecanismo do corpo, no caso o cérebro, né? Que é essa central, mas existem outros aspectos que aqui ele coloca claramente, esse processo inconsciente, que é transmutador. Só vivemos diretamente em um mundo de imagens, ele diz. Então, eu acrescento aqui, dentro da sabedoria da filosofia oriental, a gente ouve falar muito, isso é muito comum, sobre o véu de Maia, né? Que é uma concepção hindu, esse véu de Maia, ou seja, o mundo não existe, o mundo é uma ilusão. Lá, né, eles dizem, né, é tudo ilusão. E o Jung aqui faz essa leitura, né? Ilusão em que sentido? São imagens, né? Não existe uma realidade. São múltiplas, tanto quanto os olhares de quem observa. Então, mais uma vez, ele faz uma crítica arrasadora dessa razão, dessa decantada razão, que ele chama no texto, como se ela fosse o suprassumo da potência humana. Aquilo que a razão, encorpada pela ciência ocidental, Para mim tá mudo, cortou. Cortou aqui também. materialista, considera real, é tão somente um aspecto do psíquico. Cortou um pouquinho, Carai. Se puder voltar à leitura. No final, cortou onde, gente? Que parte? O que você leu, por último? Até o véu de Maia, vocês ouviram? Uhum. Sim. Tá, o véu de Maia. Então, Jung, mais uma vez, faz uma crítica arrasadora da razão. Ele chama de a decantada razão, como o suprassumo da potência humana, que não é. Aquilo que a razão, encorpada pela ciência ocidental, materialista, considera como real, é tão somente um aspecto do psíquico, por ele determinado. É isso, assim, que eu queria comentar para a gente continuar discutindo. Legal, bacana. É isso mesmo. Eu já estou no 747, tá? No finalzinho dele. E aí, trazendo exemplos, né, sobre essa realidade que ele propõe, né, a colocar, essa realidade efetiva. Na verdade, gente, parece que tudo muda quando começa a entrar os afetos, né? Em questão, né? Quando o ser humano ele é começado a discutir a partir de afeto, que vai incorrer em efeito, em movimento, né? E já te passo, tá, Dani? E aí, nessa perspectiva, olha só, no final do 747, né? Ele fala, nós somos subjugados por um mundo que foi criado por nossa psique. O que tem de mais claro, né, pra gente, além do que isso que está acontecendo aí, né, no mundo digital, né, esse mundo de fake news, né? As mentiras viram realidades em poucos minutos, e o tanto de efeito que provoca, gente, né? Olha que tanto de coisa que está acontecendo aí, e coisas sérias estão acontecendo no nosso dia a dia. Dani, você quer comentar alguma coisa? Sim, sobre essa questão que vocês trouxeram, os dois, né? Quando a Aikarai fala
e que o professor Pedro trouxe também, né, está muito na mente, está muito na razão, né, supervalorizando o cognitivo, né, então às vezes eu uso uma expressão assim, que às vezes a gente é inteligente demais para aprender, né, a gente está tão na razão, e lembra que eu falei que eu fiz um percurso que eu iniciei pela psicologia comportamental? Justamente isso, eu estava muito, muito na razão, eu falava muita expressão que eu queria matar a cobra e mostrar o pau, e a psicologia comportamental me dava esse recurso, né, de tratar alguma coisa e mostrar a prova que foi o tratamento que eu fiz que teve aquele resultado. E aí, quando eu percebi que eu estava limitada justamente porque eu achava que eu tinha que compreender tudo, e comecei a perceber que todo o conhecimento que eu buscava, não estava tendo efetividade na minha prática, foi quando eu me dei conta que eu precisava passar tudo aquilo pelo meu corpo, porque eu sabia muito como fazer com os outros, mas eu estava ficando totalmente doente, psicologicamente falando, e querendo tratar as pessoas. É porque eu sabia a teoria, eu sabia os checklists que a psicologia comportamental dá muitos para gente. E, de fato, eu ajudava as pessoas, mas eu percebi que eu não estava indo na profundidade que eu poderia ir. Né? Então, o nosso corpo, ele é muito inteligente. E aí entra nessa questão que você fala, Leandro, dos afetos. Né? Porque é só quando a gente depara com o muro de um problema emocional é que a gente sai da razão. Aí a razão, ela perde totalmente o espaço, né? E aí o nosso corpo, ele grita, né? E às vezes ele grita através até de doenças físicas, doenças reais, né? Mas não vamos entrar nesse mérito. Mas eu acho muito profundo isso que vocês falaram, por isso que eu queria trazer, porque essa supervalorização da razão, na verdade, ela nos limita muito mais do que nos liberta, né? Então, é mais nesse sentido que eu queria trazer. Certinho. A gente chegou já no final aqui do capítulo, né? Então, eu deixo aberto aí para quem quiser comentar aí de tudo isso aí. Eu ia falar alguma coisa que eu esqueci, gente. O que é para isso? Só um pouquinho, deixa eu ver se eu lembro. Fala, Paula, que aí eu vejo que vou lembrando. Não, é só para que eu acho interessante dessa supervalorização da razão, o quanto o outro lado, mais emocional, acaba vindo como um complexo constelado, né? Então, aquela pessoa que mais se pretende racional, ela acaba fazendo coisas completamente não racionais. Era só isso. É interessante isso, eu lembro muito bem do Jung. Escorrega no tomate mesmo. Eu lembro muito bem do Jung falar isso, e eu percebi isso em mim também nas pessoas. O quanto que a razão, ela compartimenta, assim, a razão ela tem uma capacidade de fragmentar o ser humano, né? De fragmentar a gente, colocar a gente em contradição de uma forma tão infantil assim mesmo. Eu não conseguia enxergar isso quando eu comecei a ler ele, né? Aí depois isso foi ficando para mim cada vez mais claro. E o que eu queria ver também, talvez explorar um pouquinho aí o conhecimento do Pedro, é sobre essa questão do método kantiano não dar conta das ciências humanas, né? E das pesquisas qualitativas, né? Do desenvolvimento da importância da fenomenologia para o estudo das ciências humanas, né, da sociologia, da própria psicologia. A gente está vendo aí a Dani reclamando, falando exatamente quando você chega por exemplo, na psicologia, o que representa essa ala é a comportamental, né? Tanto que o Watson ali no começo, olha que louco, as pessoas só estudavam assim, estímulo e resposta, eles não consideravam que tinha uma intermediação, não existia um sujeito. Você vai lá, cutuca o cara mexe, quer dizer, você vê a causa antes, que foi cutucar a pessoa, e ela mexeu, o comportamento dela, e ignora simplesmente que existe entre um estímulo, né, e um efeito, que existe uma pessoa que vai elaborar aquilo ali, que é justamente esse o problema, né, essa mediação, o sujeito
que ele não é só quantitativo, quer dizer, você não vai só contar quantos movimentos foram para um lado ou quantos foram para o outro, mas você vai ver assim, a qualidade, né? O qualitativo, o que está passando dentro daquele sujeito. Wagner. Wagner, se levantou a mão. Bom dia, tudo bem com vocês? O professor Pedro, o pessoal do grupo todo, eu sempre fico muito na dúvida se eu posso divulgar aqui o trabalho que eu e o Cláudio estamos fazendo, porque ele é um trabalho que tem tudo a ver com o que nós estamos falando, né? Mas é um trabalho profissional, a gente cobra, né? Mas eu queria falar um pouquinho para vocês do encontro que nós fizemos, com o auxílio aí do Leandro, da Icaraí, da Daniela também. O tempo todo, o que a gente fez? A gente levou as pessoas para caminharem no ambiente natural, né? E o tempo todo, o nosso esforço é levar as pessoas para saírem da racionalidade e ficarem mais na sensorialidade. E quem participou, o Leandro, a Icaraí, a Daniela, um pedacinho, pôde ver como é difícil isso, né? Mas como é muito potente também. Então, nós até concluímos que um dia foi muito pouco. 4, 5 horas de trabalho não foi suficiente. A gente está até pensando em fazer. Nós vamos fazer agora. Eu tive alguns problemas de família, minha mãe teve um AVC, então atrasou um pouquinho, mas a previsão era que nós fizéssemos um percurso, a gente chama percurso de ecopsicologia. É uma trilha no meio da mata, e que a gente convida as pessoas para mais para o instintivo, mais para o sensorial, mais para o corpo, mais para o neurofisiologicamente falando, abandonar o neocórtex e mais ali para o sistema límbico e para o cérebro reptiliano, né, tronco encefálico. Esse trabalho tem uma correlação, então, fisiológica também. E então a gente teria um encontro agora no dia 20 e outro no dia 4 de dezembro. Mas seriam preparatórios para um grande encontro, para uma imersão de 3 dias, que vai ser provavelmente março, abril. E esse trabalho tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. Esse esforço de sair do racional e explorar o afetivo, o sensorial, né? Bom, é isso. O que a gente está colocando a prática, né? Não só a teoria, tentando aplicar isso na prática. E queria, né, convidar vocês para participarem, a gente vai divulgar. Né? A Nívia disse que ia, não foi, talvez fosse, o professor Pedro também. Né? Bom, minha fala é essa. Né? Você gostou, Leandro? Icaraí, se vocês puderem falar um pouquinho. Tem tudo a ver com o que a gente está falando, né? A vivência essa questão, por exemplo, né, da razão, da questão da gente ser muito racional, ela inclusive impede a gente de estar sentindo, né? Os próprios sentimentos. Os sentimentos são sentidos no corpo. Na verdade, isso que o Jung fala, que é a realidade, né? A realidade é isso que produz efeito. E o que produz efeito? Não tem sentimento? O sentimento não produz efeito? Quando eu falo um nome, por exemplo, Deus, sob o ponto de vista da razão, é um conceito que Kant falou que Deus não pode ser conhecido, né? Ok, mas Deus é uma representação simbólica para uma pessoa, para outra, para outra, para outra, e que faz efeito. Né? E
E o trabalho do Wagner tem tudo a ver com isso, porque a proposta é sair dessa razão, desse mundo racional, ter contato com o mundo físico, mas um mundo também que a gente às vezes está perdendo contato, que é a natureza, né? E através dessa sensação, dessa coisa sensorial, que é sentir um cheiro, ouvir, caminhar, né? E vir conectando com o próprio corpo, através de algumas dinâmicas que vão levar as pessoas à introspecção, né? Então, tem tudo a ver mesmo. Caraí, você quer falar? Eu queria acrescentar a questão da memória, dessa memória ancestral, que nós carregamos isso em nós, e a partir do momento que você está imerso, né, está em meio à natureza, com as dinâmicas que são adequadas, cada qual tem o seu objetivo, e o Wagner e o Cláudio sabem fazer isso muito bem, você traz para o corpo alguma manifestação dessas memórias. Então, mais uma vez, se relaciona com o que a gente está falando sobre essa questão do real, do irreal. Então, eu não tenho uma crença pessoal de outras vidas, ou, enfim, isso não importa neste momento, porque de acordo mesmo com o que a gente está vendo sobre aquilo que é o real, o que é irreal, para o Jung a gente está vendo que não existe essa metafísica, né? Não existe nada que seja extra. Então, está tudo incorporado dentro desse nosso plano maior de existência, que ultrapassa em muito o corpo físico, mas que pode se manifestar no corpo físico, né? E se manifesta. E é muito poderoso. E é muito gostoso, é muito prazeroso. Pode ser doloroso também, aí é cada um no seu processo. Mas é uma experiência diferenciada. Tá, joia. Pedro? Você levantou para falar, Pedro, a mão? Estava tentando abrir o som aqui. Não, só acho, o Wagner, que anuncia aqui, porque tem outras pessoas que não entraram, e depois encaminha para um grupo, já que é algo pago, né? E o nosso grupo aqui é tudo gratuito. Eu acho que é melhor anunciar aqui o convite e abrir um grupo à parte para tratar dessas questões, né? Já teve outros eventos, né? 2, né? Eu acho que é melhor assim, para não misturar o grupo com as coisas. Então, anuncia e caminha para outro grupo e a gente divulga em particular, né? Voltando aqui, o texto, eu acho que nós agora temos duas questões, a crítica da razão e o pensamento oriental, né? Que ele termina exatamente assim. Então, eu queria saber eu queria propor para vocês o seguinte: nós temos 2 outros capítulos para encerrar a obra. Então, quem apresenta no próximo sexta, dia 11, depois o último, dia 18, e nesse período o grupo de sincronicidade e energia psíquica tem que se encontrar para apresentar dia 25 e dia 2 de dezembro. Professor, o próximo somos eu e o Leandro. O próximo já estamos eu e o Leandro. A gente já pegou, esse era muito pequenininho, a gente já pegou o outro. Ótimo. Então, Icaraí e Leandro. Aí, nessa semana, alguém vai pensando em apresentar o outro. Tá, eu vou encerrar a gravação aqui, tá, gente? O último.